Bom, nós estamos recebendo em nossos estúdios aqui a presença do Gilson Baitaca, que é um dos líderes aí do movimento de caminhoneiros, também suplente vereador, que veio aqui para dar uma contribuição também, falar um pouco das reformas que estão sendo discutidas, né? Estão tantos questionamentos aí por parte, né, da sociedade, o governo alega uma coisa, né? A sociedade contesta, né, os números aí da Previdência e algumas coisas que a gente sabe aí começam a ser reveladas, né, trazida à tona, né, que a sociedade precisa estar realmente sabendo se a Previdência é deficitária, se não é e por que é, né? Então tem muitas coisas aí por baixo do tapete aí que estão sendo passadas a limpo agora neste momento, não é verdade? Bom, nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso, sobre o movimento dos caminhoneiros também, que está sempre, né, acontecendo aí no Brasil afora, em busca de melhoria de estradas, que realmente é uma preocupação, principalmente no estado de Mato Grosso, né, Baitaca? E para a gente é motivo de alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem contigo? Bom dia, Valdecir. Bom dia a todos os telespectadores da TV Rio Verde. Obrigado pela oportunidade, Valdecir. E para mim é uma honra estar aqui, né, e poder contribuir um pouco daquilo que eu sempre estou a par acompanhando, né, dentro do processo político e administrativo, vamos dizer assim, né, do país, já que essa minha experiência de 4 anos de vereador aí e também esse meu interesse em sempre estar acompanhando tudo o que acontece, né, através da imprensa ou através de pesquisas, então eu acho que é importante a gente trazer sempre alguma coisa para a comunidade, para a sociedade, para poder, no mínimo, trazer algum conteúdo que elas possam ter um volume maior de conteúdo para poder analisar e formar sua própria opinião e suas decisões também. O conhecimento, a gente sempre falou isso, né? É tudo na vida do cidadão, né? Daquele que se preocupa com o país, né? Você acompanha bastante noticiário durante o dia, né, Baitaca? Local, regional, nacional, enfim. Né? Eu assisto televisão, todo o tempo que eu estou em casa, eu estou assistindo televisão, somente canais de informação. E fico até meia-noite, 1 da madrugada, até eu não assistir o último programa de noticiário que eu costumo assistir, eu não vou dormir. E durante o dia, onde eu estiver, cada minuto que eu tiver, eu estou no meu celular, na internet, buscando informações dessas agências de notícias nacionais e até internacionais, porque nós vivemos também um período muito tenso, um momento muito tenso também internacional, e que envolve a economia mundial, e isso inclui o Brasil também. É claro que eu não resolvo isso, mas pelo menos eu estou informado e formo a minha própria opinião, né, do que eu acho que vai acontecer. Nesse caso, no momento, nós estamos vivendo uma crise muito grande dentro do Brasil. Nós estamos vivendo, é importante ressaltar isso, o período da tecnologia e da informação, né? Então nós que viemos lá da geração, né, manual para a automação, nós somos no período de transição, né, Baitaca? Então, para nós é muito bom isso, né? Se nós tivéssemos isso naquela época, quem sabe até os rumos do próprio país poderiam estar um pouco diferentes. Não por mim e por você, mas por toda a sociedade brasileira. Tá certo. Bom, como que você está vendo aí? Eu queria que você comentasse um pouco aí Você está perplexo ou você mais ou menos sabia desse sistema político que pegou todo mundo aí e começava a princípio, o alvo era o Partido dos Trabalhadores, quem estava no poder. Mas você sabia que o sistema era tão, vamos falar assim, tão complexo igual está aí, que ia realmente chegar em todos os partidos, Baitaca? Olha, eu nunca tive nenhuma dúvida de que é o sistema que está corrompido, não é um partido político ou meia dúzia de políticos, é o sistema que está corrompido, né? Isso teve início, vamos dizer assim, lá no descobrimento do Brasil. Eu garanto para você que se uma operação como essa que está acontecendo agora no Brasil fosse feita na época da construção de Brasília, na época da construção de Furnas, de todas as refinarias, da Itaipu, da usina de Itaipu, você imagina o que não deve ter acontecido naquelas épocas, Valdecir, e onde que a justiça também, vamos dizer assim, tinha uma dificuldade maior de investigação, né? E aonde que era mais fácil porque não tinha tanta ferramenta de fiscalização e de transparência como tem agora.
Então isso está aparecendo agora graças a algumas ferramentas que foram criadas, né, de fiscalização, de acompanhamento e a exigência desses portais de transparência, de tudo tornar público, né? Então você imagina, na época que se fazia ainda em cadernos, vamos dizer assim, né, nas máquinas de datilografar, onde que o papel sempre aceita tudo. Então, esse problema é um problema crônico, não é um problema novo, ele é crônico. E aí onde que vem rombo de previdência e de outras contas públicas, não é de agora também, vem de lá. O planejamento da Previdência, Valdecir, é um planejamento para dar certo, para ela ser sustentável. E esse rombo não é novo, esse rombo é muito antigo. Ele só vem crescendo porque passa governo e vem governo novo, ele serve para palanque político, é fazer uma reforma. E dentro dessas reformas, em discurso, se prega sempre que vai trazer melhorias para os trabalhadores. Então, o que está acontecendo agora na reforma da Previdência, a reforma trabalhista, Valdecir, eu garanto para você, não é que não tenha que acontecer. Tem que acontecer reformas. É como você construir uma casa 50 anos atrás. Você precisa, periodicamente, construir ela, reformar ela. Fazer reformas na pintura, infiltrações e assim por diante. Ampliação. Você vai melhorando, mudando o ambiente. Você vai mudando. E é necessário isso. E isso deveria ser feito já antes disso. E ela está sendo feita agora. Isso é fato, seguro e concreto. Porque está dentro desse processo de Operação Lava Jato, aonde que... Você acha, Valdecir, que alguém lá em Brasília, no Congresso Nacional, ou no Palácio do Planalto, tem cabeça hoje para pensar sobre uma reforma? Sobre planos de reforma, do que pode ser melhorado? Todos eles, ou 80%, estão lá com medo de dormir à noite e acordar com a Polícia Federal na porta do apartamento na manhã seguinte. Estão lá fazendo acordos com o próprio judiciário. Olha o que aconteceu. Eu estou meio que misturando os assuntos, Valdecir, porque não tem como falar isoladamente, porque tudo está interligado. Olha o nosso ministro Gilmar Mendes. Esse cara foi um ferrenho adversário do PT e do Lula, declaradamente. E simplesmente, essa semana, né, na votação da segunda turma do Supremo, ele dá o voto, inclusive, de decisão de soltar o José Dirceu. Isso vai abrir precedente para todos os outros que estão presos dentro dessa Operação Lava Jato. Então, não abre uma brecha para você desconfiar de que ele também deve ter algum rabo preso e que nessas alturas já deve ter chegado nos ouvidos dele de que alguma coisa dele está aí para estourar, para vir à tona? Não abre precedente? Então, aí a população brasileira, de repente, está num clima de euforia, não por botar pessoas na cadeia, mas para botar o Brasil a limpo, vamos dizer assim, está num clima de euforia, tirando partidos políticos de lado, deixando de lado, falando de homens que tiveram o Brasil nas mãos e colocaram aonde está, e de repente vem um senhor que tem o poder, ou, vamos dizer assim, 3 senhores, que nesse caso foi... os 3 votos lá da segunda turma, né? O Toffoli, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, e colocam o cara em liberdade, mesmo que seja em condições de estar lá com a tornozeleira e tal, mas eles liberam ele para ir para casa, assim como liberaram outras figuras. Também outra figura. Por habeas corpus, o Eike Batista, numa decisão monocrática, né, do Gilmar Mendes, ele deveria ter se declarado impedido pelo fato de que a esposa dele trabalha no escritório de advocacia que faz a defesa do Eike Batista. Então deixa muita dúvida. E aí aquilo que estava se tornando uma esperança, volta de novo, né, a uma descrença, a um medo que isso pode melar tudo, Valdecir. Então essas reformas, só quero esclarecer, essa reforma deveriam já ter sido feitas, são necessárias as reformas, ninguém é contra a reforma. Eu mesmo estive dia 28 na rodovia, na BR-163, a convite de outras entidades aqui da sociedade civil organizada, na BR, fazendo aquele protesto de 2 horas na rodovia, não contra a reforma, mas contra pontos da reforma que não foram discutidos de interesse e que pessoas estão tomando essa decisão dentro de gabinetes em Brasília, num momento que eles não têm condições psicológicas e emocional para poder raciocinar. Bom, você falava da reforma da Previdência, a gente comentava sobre isso, começou a revelar também os grandes devedores aí da Previdência também social no país.
Não seria esse o caminho do governo? Inclusive, tem até instituições financeiras aí, né, sendo parece a segunda maior devedor, não, das instituições. Não seria aí a forma do governo executar, né? O grupo JBS parece que encabeça a lista, não é isso aí? E não seria uma forma o governo executar esses devedores da Previdência, né? Ao invés, porque a gente vê que a reforma também, ela, de certa forma, ela prejudica aí os direitos adquiridos, principalmente falar, não prejudica, vamos dizer, a classe menos favorecida da sociedade. Prejudica sensivelmente a partir do momento que você eleva a idade, vai ficar mais difícil para se aposentar, não é mesmo, Baitar? Não tenha dúvida. O que acontece hoje, Valdecir, o rombo da Previdência, é aquilo que eu falei antes. Ele foi planejado para ela ser sustentável. Ela se tornou insustentável e passou a abrir esse buraco, vamos dizer assim, nas contas, esse déficit, foi exatamente por inadimplência e aposentadorias e pensões fraudulentas que existe hoje. Lembra daquela advogada que foi presa, né? A Georgina, né? A Georgina, por fraude. Então a Previdência, ela não foi criada, ela foi criada por especialistas, onde que ela era para ser sustentável. E o maior devedor da Previdência, e todo mundo deve acompanhar na televisão, no noticiário, é o próprio poder público. O maior déficit da Previdência vem do setor público, ou seja, o governo, as suas autarquias, as suas estatais, e governo estadual e governo municipal, são os maiores devedores da Previdência. Depois vem a iniciativa privada, onde vem bancos privados, onde vem montadoras de veículos, onde vem grandes conglomerados de empresas que fizeram fusão, onde está o grupo JBS e outras empresas do porte, que estão lá a cada ano acumulando uma enorme dívida. E no momento que o governo vai para cima para fazer a cobrança, eles vão até o governo e ameaçam uma demissão em massa. E o que mais temerário para um governo é saber que vai aumentar o índice de desemprego. Porque aumentando o índice de desemprego, aumenta também o índice de insatisfação no governo. Ou seja, isso reflete diretamente na política. Então o governo não gosta de anunciar números de aumento do índice de desemprego. Aí eles usam essa ferramenta para amedrontar o governo e para segurar as pontas para que a dívida fique lá, para que seja prorrogada, para que seja parcelada em vários anos, sem juros, e geralmente paga com moeda podre, produzida pelo próprio governo, diga-se de passagem. Compra moeda podre do governo e paga uma conta da Previdência Social. Então, o rombo vem daí, Valdecir. O rombo vem daí. Existe muita aposentadoria também fraudulenta, que a gente tem conhecimento pela imprensa e todo mundo sabe que tem. Existem também as categorias privilegiadas. Existem as categorias privilegiadas que, inclusive, agora estão fazendo paralisações de um monte de coisa para garantir que, no caso deles, a aposentadoria deles não seja mexida. E algumas categorias até conseguiram. Então, o governo não tem a eficiência de fiscalização, o governo trabalha apenas no balcão, e lá no balcão o que chega é informação, chegou aquela informação tem que registrar, seja ela falsa ou verdadeira, ela segue adiante. Por isso que existe muita aposentadoria também, Valdecir, aí, que é indevida e que o governo está pagando e que aumenta o rombo da Previdência. E falam-se, neste ano de 2017, em 274 bilhões de reais aí o rombo da Previdência para 2017. Muito grande, né? É muito grande. Eu gostaria que o senhor falasse, aproveitando esse momento também, do movimento dos caminhoneiros. Como que está aí a categoria? Não poderia ser diferente num cenário que apresenta aí na economia, também passa por dificuldade, né, Baitar? O setor do transporte, no geral, no Brasil, passa por a maior crise da história. Isso é fato. Então, é lógico que lá em 2015, quando iniciamos essas movimentações em defesa do setor, a gente sabia que não resolveria tudo naquele ano de 2015. Né? E o fato é que o que ficou pendente foi passado de um governo para outro, nessa transição de governo, do impeachment aí da presidente Dilma, onde trocou todos os ministros, né? E aí vinha uma esperança... 6 por meia dúzia, mais ou menos assim, né? Então, é isso que eu quero dizer. O que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos uma esperança de que na mudança talvez fosse cumprido o que estava acordado antes, né? Mas aí, com o novo governo, veio-se a conversa de que o que tinha acontecido até ali era página virada. Então, tínhamos que iniciar tudo novamente, a não ser projetos que já estavam protocolados
como é o projeto de lei 528, que está na Câmara Federal, aguardando o parecer final agora do relator, que é o deputado aqui do Estado, Valtenir Pereira, na Comissão de Constituição e Justiça, para que ele seja apreciado nessa comissão e, sendo aprovado, seja encaminhado para o Senado Federal, que é onde garante, vamos dizer assim, a sobrevivência. Não é que vai resolver o problema do transporte, ele garante a sobrevivência para o setor poder superar, vamos dizer assim, juntamente com todas as atividades, esse período de crise, porque a crise existe em todos os setores da economia hoje, vamos dizer assim, principalmente na área de comercialização. Talvez na prestação de serviço um pouco menos. Mas como o setor do transporte é um prestador de serviço e trabalha com commodities, trabalha muito na questão do transporte de produtos que são comercializados lá fora, entra a taxa cambial, então entra a lei da oferta e procura, sobra caminhões no mercado por uma política que foi precipitada por parte do governo no passado recente e hoje tem uma bolha de caminhões no país que atende à demanda e sobra muito ainda. Então, nós temos que também entender essa questão da lei do mercado, temos que ter um pouco de paciência, aguardar, e estamos trabalhando semanalmente em Brasília para que esse projeto seja acelerado, ele está em fase final já, o relatório, para que ele chegue ao governo e nós tenhamos força, né, e fazemos pressão em cada votação que passa em Brasília, nós reunimos aí centenas de caminhões, vamos até Brasília, vamos dentro do Congresso Nacional, dentro das comissões, fazer pressão, porque é só assim que ele é aprovado. Nenhum projeto que beneficie uma atividade, Valdecir, um trabalhador, principalmente quem não tem representação política lá dentro, é somente na pressão. Quem tem representação política, vamos pegar como parâmetro aqui o agronegócio, que tem mais de 100 parlamentares, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, os agricultores hoje não precisam ir a Brasília fazer reivindicação. Eles têm os seus representantes e são fiéis representantes que defendem o setor da agricultura. Agora, o setor do transporte não tem caminhoneiros lá dentro que são deputados para ficar lá defendendo os interesses deles. Então, tem que ser na pressão. Nós mesmo, caminhoneiros, temos que entrar lá dentro e fazer a nossa parte. Nós não damos voto, mas ficamos ali no ouvido do deputado que vai votar, pedindo para que ele apoie e colocando para ele as dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, lá em Brasília, ninguém se preocupa com o povo trabalhador se o povo não estiver lá dentro. Isso é fato. Ninguém se preocupa se o povo não estiver lá dentro. Porque lá dentro do Congresso existe o alto clero e o baixo clero. O alto clero não passa de 20 parlamentares que decidem tudo pelo Brasil inteiro. E o baixo clero é aqueles partidos nanico ou pessoas de menos expressão dentro de partidos grandes que são submissos às decisões partidárias. Certo. E como o senhor está vendo essa questão da BR-163, né? Nós estamos aí encerrando já o prazo dos 5 anos aí que era para estar concluída, né? A BR-163, acho que nós já estamos no 4º ano, acho que 2018 é o 5º ano, né? O senhor está vendo toda essa situação? A Odebrecht ficou de transferir ou negociar aí essa concessão, né, da BR-163 para outra empresa e parece que está tudo quieto, né? E o povo continua pagando pedágio, né? O povo continua pagando pedágio e reclamando com toda razão. Pessoas estão morrendo quase que diariamente nessa rodovia, né, vítimas de acidentes, e na maioria deles é problema de falta de segurança na rodovia. Nós acompanhamos muito isso, recebemos toda a informação em tempo real. No momento que acontece, nós temos uma ligação direta com a imprensa daqui até Rondonópolis, principalmente. Também recebemos a informação da Rota do Oeste, em tempo, vamos dizer assim, em tempo real, que acontece acidentes nessa rodovia. E os números são assustadores. Aquilo que se chamava de rodovia da morte antes dessas melhorias que foram feitas, vamos dizer assim, dessa operação de tapa-buraco pela concessionária, porque na nossa região não passou de uma operação de tapa-buraco e foi instalado as praças de pedágio e nós estamos pagando um pedágio como que seria o mesmo valor que estaria pagando por uma rodovia nova, com uma pavimentação nova e duplicada. Estamos pagando simplesmente por uma operação de tapa-buraco que foi feita. Estamos aí com ações ajuizadas no Ministério Público Federal, já que é a instância, vamos dizer assim, que cuida dessa parte, porque a rodovia é federal, então tem que ser no Ministério Público Federal, que trata, né, e que resolve essas questões a nível de governo federal. As ações estão lá, protocoladas, tanto daqui da nossa região, como também da região de Rondonópolis, através da ATC, que é a Associação dos Transportadores de Cargas, e também do SETCAR, que é o Sindicato dos Transportadores de Cargas, instituições representativas do setor. Mas a justiça anda muito lenta,
A Rota do Oeste, aí, né, que é uma empresa do Grupo Odebrecht, não vai fazer essa obra. Isso é fato, ela não vai fazer essa obra. Eles estão alegando que até que não sair o recurso do BNDES, a obra não vai andar, e nós sabemos que o recurso do BNDES não vai sair depois dessa Operação Lava Jato aí, e de tudo o que veio à tona e que está vindo à tona, não vai sair recurso do BNDES. Portanto, é certo, a Rota do Oeste não vai duplicar essa rodovia. Aonde está, vai permanecer até que o governo ou faça um distrato, né, e tome isso de volta, ou então, se é que o contrato de concessão permite repassar, que a Rota do Oeste repasse então para uma outra concessionária que venha e conclua essas obras aí, para que as pessoas pagam e tenham como retorno uma rodovia com segurança e com qualidade de trafegabilidade. Nós estamos igual aquela história do caso, né, que Deus deu a farinha e o coisa ruim levou o saco, né? Aí não adianta, né? Essa concessionária vai ficar aí recolhendo dinheiro, até que, vamos dizer assim, não for impedida judicialmente ou por um distrato do governo, ela vai ficar recolhendo dinheiro e fazendo essas operações de tapa-buraco. Enquanto isso, ela está arrecadando, né, dinheiro, vamos dizer assim, para poder cobrir o investimento que já foi feito e para poder arrecadar dinheiro para o caixa, vamos dizer assim. Vamos tocando até que dá. Quando não dá mais, a gente levanta a mochila, vamos dizer assim. Levanta o acampamento, levanta o acampamento e vai embora. Mas eles ficarão aí arrecadando até que lamentável, não vir, né? Lamentável. que a justiça não impedir. Baitaca, nosso tempo encerrado aqui, e a gente vai conversando, tem vários assuntos. Mas eu queria, em poucas palavras, como que o senhor avalia aí a administração municipal? Você que foi... Eu sei que você precisa arrumar um tempo, mas em poucas palavras aí, está dentro da expectativa, e é cedo ainda, mas você já está tomando um rumo, ganhando ritmo. A população deu uma acalmada, né? Nos primeiros dias estava bem fervorosa, né? Aparecendo. Mas isso, Valdecir, é natural. Né? Veja que Lucas do Rio Verde vem no processo de 20 anos, vamos dizer assim, com um grupo político administrando, né? E administrando bem, vamos dizer assim, não. A nossa cidade é o que é, graças a boas administrações que Lucas do Rio Verde teve, né? Então, no início houve uma mudança, e nessa mudança muda todo o staff do executivo, né? Muda todo o secretariado, entra novos planejamentos, vamos dizer assim, novos planos, né, para o município. Então, é natural que haja, no início de governo, uma expectativa por parte da população, porque nós somos um povo muito imediatista, né? E existe também uma dificuldade em quem está entrando para poder se situar, em que pé está todas as contas, todos os projetos em andamento, todas as atividades, como que a máquina está funcionando. Isso é natural. Então, eu acredito que essa fase já deve ter passado, a gente tem percebido isso através da imprensa mesmo e através das redes sociais, onde que as pessoas hoje têm um espaço para se manifestar, que tem diminuído isso. Eu acredito que está se encaixando, o prefeito com certeza deve estar acertando algumas peças aí, né? Se é que talvez não esteja ainda atingindo os objetivos, porque a partir de agora já não se pode mais usar, por exemplo, administrações passadas para poder, vamos dizer assim, dar justificativa por alguma coisa que não funcione. Então, eu acredito que... acredito na administração que está aí, que pode fazer, até porque eu tenho comigo que ninguém nessa terra hoje seja insubstituível. Então, eu acredito que as pessoas têm sim capacidade de fazer, talvez um pouco diferente que outros, né? E não quero classificar aqui se tem condições de fazer melhor ou de não tem condições de alcançar aquilo que já foi feito. Isso é uma questão que nós temos que aguardar e colaborar. Acima de tudo, nós temos que colaborar. Nós não devemos estar simplesmente achando que porque o meu grupo não está aí, eu tenho que estar sempre criticando, achando defeito. Isso acaba denegrindo a imagem da minha cidade e nós não queremos isso. Lucas do Rio Verde é uma cidade que tem nome e tem renome, vamos dizer assim, nacionalmente. E nós temos que manter isso, e para isso nós temos que colaborar, nós temos que estar aí dispostos a ajudar. Primeiro, cumprir com nossas obrigações, né? Todas as nossas obrigações como empresa ou como pessoa física, pagar os nossos impostos que temos que pagar, cobrar aquilo que temos que cobrar e acreditar, né? Acreditar na idoneidade de quem está lá, que vai fazer a coisa certa e vai fazer pelo melhor. Eu, como primeiro suplente, estou agora, vamos dizer assim, politicamente um tanto que afastado aí dos holofotes, porque não estou ocupando nenhum cargo, né? Mas não deixo de acompanhar tudo a nível do município, até a nível mundial, o que acontece no dia a dia, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar sempre por dentro, de estar informado, não gosto de ficar discutindo aquilo que eu não sei,
prefiro me afastar, então eu gosto de estar por dentro, porque aí, onde eu tiver algum assunto e eu posso colaborar, contribuir, eu faço isso. Politicamente, o ano que vem tem eleições majoritárias, vamos dizer assim, que é a eleições estadual e federal, né? E nós estamos aí aguardando para ver ainda até o final desse ano ainda. Agora as questões partidárias elas permitem 6 meses antes apenas do pleito eleitoral para você fazer a sua decisão partidária. Então nós temos aí um bom tempo pela frente ainda para discutir. Já recebemos alguns convites, recebemos já, vamos dizer assim, algumas possibilidades, né, inclusive de ocupar alguns cargos, não no município, fora do município, na esfera federal. Eu já rejeitei isso, porque eu prefiro estar mais aqui agora, mesmo que eu esteja trabalhando a nível nacional na questão dos caminhoneiros, né. Hoje eu ocupo o cargo de líder maior dentro do setor dos transportes no país, não institucional. Institucional existe a CNT e a CNTA, né? Mas infelizmente são instituições que recebem dinheiro dos caminhoneiros, mas não representam os caminhoneiros. Então, a nível, vamos dizer assim, de reivindicação, a nível de mobilização, hoje eu ocupo essa função. É muito gratificante para mim, mas politicamente prefiro ainda ficar no reduto do nosso estado do Mato Grosso e do nosso município de Lucas do Rio Verde. Certinho. Bom, muito obrigado pela presença. Gilson Baitaca, empresário e líder aí também do Movimento dos Caminhoneiros, pela presença aqui no nosso programa deste sábado. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com a parte musical ao vivo.